Bom, vamos lá. Funções da igreja. A gente viu ontem, no finalzinho, duas delas, bem rapidinho, não é? Que é a evangelização, a edificação. Mas tem mais duas funções importantes, que é a adoração. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 é muito importante. Essa passagem é bem emblemática, deve ser entendida no contexto não do indivíduo, mas no contexto da comunidade. Não é? Ou seja, enquanto comunidade, somos santuários de Deus, lugar de adoração. Capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, é um texto que mostra a igreja, que uma das funções importantes da igreja é a função da adoração, de ser a comunidade dos cristãos uma comunidade adoradora. Uma outra função da igreja é a função da responsabilidade social. E o texto emblemático, quando eu digo texto emblemático, é porque esse é o texto talvez mais citado, mas existem outros textos. É o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 9. Tiago 2, do 1 ao 9. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você, fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem um reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, é um texto muito longo e bastante usado para mostrar essa função da igreja de cuidado com o próximo e como uma comunidade que se preocupa com uma relação de justiça com relação àqueles que são menos favorecidos na própria comunidade, na comunidade cristã. Em relação a esse movimento que caracteriza a igreja a partir da sua funcionalidade, existe um aspecto da igreja que caracteriza essa maneira em especial de lidar com a questão do próximo, a questão da comunidade. E eu queria prolongar um pouquinho essa discussão a partir de uma reflexão sobre a noção da comunidade, a noção da igreja como uma comunidade de afeto, uma comunidade em que as pessoas elas estão mobilizadas pelo próprio evangelho, pela própria palavra, a viverem em comum,
em comunidade. Né? Tem um texto de Agostinho, das Confissões, o livro 10, e eu queria começar com ele. Ele diz uma coisa interessante sobre igreja, né? Que o espírito fraterno ame em mim o que ensinas a amar, e que lamente em mim o que ensinas a lamentar. Que faça isto um espírito fraterno, não estranho, não os alheios, cuja boca fala vaidade e sua destra é destra de iniquidade, mas esse espírito fraterno, que ao aprovar-me se alegra por causa de mim, e ao desaprovar-me, por mim se entristece, porque quer me aprove, quer me desaprove, tem amor por mim. Revelar-me-ei a tais pessoas. Talvez um dos maiores desafios da vida comunitária na igreja seja decorrência do fato de que cada vez mais, nas grandes cidades e nos grandes contextos contemporâneos, principalmente onde a igreja se encontra, as pessoas têm cada vez mais se fechado em si mesmas e blindado cada vez mais o seu coração para se abrir num relacionamento comunitário com outras pessoas. É uma tendência que é muito visível no contexto da grande metrópole, no contexto das grandes cidades, no contexto também de um distanciamento que as pessoas, em função de suas inúmeras atividades e do contexto social que a gente vive hoje, que não favorece uma abertura para o próximo. Como não bastasse o fato de que vivemos num contexto em que os corações estão cada vez mais blindados para a relação com o próximo, onde toda a nossa relação com o próximo ela é sempre uma relação de desconfiança, sempre de suspeita, sempre com o pé atrás. No contexto da igreja, que deveria ser um contexto mais amigável, parece que a gente encontra mais ainda os corações blindados, mais ainda os corações fechados para o relacionamento, fechados para se abrir uns com os outros. Muitos teriam e conseguiriam dizer vários motivos pelos quais têm o coração blindado para a vida na igreja, para a vida comunitária, ou porque no passado foram decepcionados por algum irmão que, por causa de uma confissão a falta de discrição, a falta de comprometimento, colocou numa situação extremamente humilhante, expôs coisas que não deveria expor, e aí a pessoa fica extremamente magoada, e aí simplesmente se fecha de uma vez por todas para se relacionar com qualquer outra pessoa, e aí a gente perde uma bênção na vida comunitária da igreja. Então eu queria trabalhar um pouquinho hoje, se der tudo certo nessa primeira parte, na outra parte um outro tema, mas eu queria trabalhar um pouco essa nossa blindagem do coração, que às vezes impede, pelo histórico de contextos em que ou fomos traídos ou não experimentamos o respeito comunitário que deveria ter sido, então nos fechamos para o relacionamento comunitário, e a pergunta vale a pena? Vale a pena proteger o coração e não correr o risco de ser ferido por um irmão no futuro? Simplesmente vale a pena se privar da comunhão, da vida comunitária, para não correr o risco de ser ferido mais uma vez? Eu vou tentar mostrar que, a despeito do risco permanecer, de você poder ser ferido novamente, ainda assim, você vai ser muito mais feliz e vai vivenciar uma abertura para a experiência de Deus muito mais viva do que você fechar em si mesmo, nos seus próprios sentimentos e blindar o seu coração. E um ponto que é um ponto de partida aqui é o de Agostinho, que o que a gente procura, no fundo, e é aquilo que faz a gente sentir uma alegria profunda, é quando a gente encontra alguém, ou na própria vida comunitária, pessoas que conseguem vibrar
com as nossas tristezas quando estamos tristes e conseguem vibrar com a nossa alegria quando estamos alegres. Essa sintonia, essa harmonia é aquilo que faz com que a gente se sinta parte, de fato, de um corpo, de uma família celestial, daquilo que a gente chama povo de Deus. Paulo já chamava a atenção dessa espécie de desejo que a gente tem de encontrar pessoas que a gente possa ter uma intimidade tão interessante, que a gente possa abrir nosso coração, falar o que o nosso coração está sentindo, sem ter medo de ser depois espizinhado, humilhado ou questionado na sua dignidade enquanto um cristão, enquanto uma pessoa de Deus. Paulo enfrentou uma situação muito semelhante na igreja lá dos corintianos. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 11 a 13. Olha o que Paulo vai dizer para eles. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Qual que é a postura de Paulo diante da igreja? De abertura. Ele está dizendo, olha, nós abrimos o coração para vocês. Em nenhum momento, olha, veja como Paulo vai dizer, não lhes estamos limitando o nosso afeto. Ou seja, Paulo não está colocando uma barreira, um limite para o afeto que ele tem pela igreja. Mas vocês, e Paulo percebe que isso está acontecendo com a igreja, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Ou seja, enquanto Paulo, e a palavra usada ali, quando ele diz, lhes abrimos todo o nosso coração, a palavra que ele usa lá no grego, a gente poderia também entender como dilatou, esticou. Assim como ele esticou, ele dilatou o afeto que ele tinha pela igreja dos coríntios, ele está experimentando o contrário da igreja. A igreja não está conseguindo dilatar o coração, e pelo contrário, o coração está ficando mais limitado, blindado, como se estivesse no invólucro, e cada vez mais, lançado nesse lugar de difícil acesso. Paulo está sentindo isso da igreja. E aí ele diz, numa justa compensação, falo como a meus filhos, dilatem, abram também o coração para nós. O que Paulo está querendo que a igreja faça? Que a igreja abra o coração para ele. Que a igreja seja capaz de criar esse ambiente, esse espaço em que o coração fica aberto para a confissão, o coração fica aberto para a mútua confiança. No Antigo Testamento, o coração é aquilo que é o centro de toda a nossa existência, aquilo para o qual toda a nossa existência se dirige, lembram disso? O coração é o centro de tudo, não é? É o lugar de mais difícil acesso, é o lugar em que só Deus conhece, não é? Sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, Salmo 139, Jeremias 17, enganoso e desesperadamente corrupto é o coração, quem o conhecerá? Eu, Senhor, conheço o coração, esquadrinho os pensamentos. Coração, lugar de difícil acesso, etc. Olha só essa passagem de Osés 13:8. Deus, falando com relação ao seu povo, dizendo, ataca-os como uma ursa a quem roubaram os filhotes, e despedaço, olha que interessante, despedaço a envoltura do coração. É como se o povo estivesse tão longe de Deus, e é um povo que está tão apegado à idolatria, que para esse povo se converter, a experiência que Deus está narrando, que é necessária para esse povo, é como a experiência de uma ursa que perdeu seus filhotes. Como é que você vai imaginar uma ursa que perde seus filhotes? Calma, serena e tranquila,
sentindo descanso, paz no seu viver. Não, a ursa fica violenta. E ela vai usar toda essa força para fazer o quê? Para romper a envoltura do coração. Então a ideia de que o coração do povo está completamente blindado. Então a ideia de que o coração, então, ele pode, num contexto da vida, em vez de estar aberto, ele está fechado. Olha só o que o Wolff, que é um estudioso do Antigo Testamento, Hans Walter Wolff, escreveu no livro chamado Antropologia do Antigo Testamento. Aqui, envoltura deve significar a armação das costelas, semelhante a um cesto que encerra o coração. É a ideia da blindagem, a ideia daquilo que está, de alguma forma, protegendo o coração. E não é isso que a gente faz? Quando alguém fere a gente uma vez, a gente tranca o nosso coração. A gente põe ele deixa ele blindado. E por que a gente faz isso? Porque a gente quer proteger o coração. A gente está querendo proteger de ser ferido mais uma vez. A gente quer proteger de o nosso coração ser atingido novamente, a gente sofrer novamente. Então, a gente pode blindar o coração. De uma tal maneira como estava blindado o coração dos coríntios com relação a Paulo. De uma tal maneira que a blindagem, ela se justifica pelo excesso de zelo, pelo excesso de cuidado, por medo de sofrer. Só que colocar o coração dentro dessa couraça, colocar o coração dentro desse invólucro, blindar o coração, é aquilo que vai fazer o coração sofrer ainda mais. Porque o coração, ele precisa, em algum momento da vida, se abrir. Por isso que Davi vai pedir para que Deus sonde o seu coração. Por isso a gente vai ver passagens na Bíblia o tempo todo, falando da abertura do coração. Por isso Paulo vai falar da abertura, da dilatação que o seu coração estava em relação à igreja e que a igreja precisaria abrir em relação a Paulo. Vamos pensar um pouquinho nesse significado, retomar esse significado de coração. Em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, é uma passagem bastante conhecida. Lembram que Samuel, ele vai ungir, não é isso, o rei, certo? E aí chega o primeiro, fortão, e quando ele olha o cara, é o perfil do rei esse cara. E aí quando ele vai ungir o cara, o que acontece? Deus, opa, Senhor, como assim? O cara passou em todas as medidas. O cara tem todo o talento para ser rei. É o nosso CEO. Aí o que vai acontecer? Deus olhar para Samuel e dizer, eu rejeitei. Mas Senhor, o Senhor perdeu os critérios? Não tem mais... Como assim? O Senhor, olha, ele diz o que para ele? Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. Olha como o Senhor vê. O Senhor não vê como o homem. O que o homem vê? O invólucro, aquilo que esconde. Mas o Senhor, o que ele vê? O coração. Então é a ideia do coração como aquele centro da nossa vida que está completamente oculto, escondido. O texto de Jeremias 17:9, que a gente acabou de dizer, ainda revela que o coração, ele é enganoso, mais que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender o coração? Segundo o dicionário das cartas paulinas, Paulo também tem um uso especial da palavra coração, e ele usa de uma maneira especial a palavra coração, como essa coisa difícil de entender, difícil de acessar, essa coisa que tem um invólucro, essa coisa que se blinda, que tem dificuldade de se abrir. Mas olha só o que ele fala sobre a ideia de coração em Paulo. Em Paulo, cardia, que é a palavra grega para coração, é todo o ser interior do homem em contraste com o seu ser exterior.
é aquilo que dentro de você ninguém tem acesso. Você já parou para pensar, Agostinho ele diz isso, que Deus nos trancou em nós mesmos. Não é? Já parou para pensar o que isso significa? Em primeiro lugar, a salvação da tua pele. Imagina se teu chefe soubesse o que você realmente pensa dele. Imagine se as pessoas da igreja pudessem saber o que você pensa sobre cada uma delas e vice-versa. Não é verdade? Então parece que Deus, de uma maneira muito sábia, não permitiu que as pessoas acessassem nosso coração. Que o nosso coração, ele ficasse preso em nós mesmos e nós tivéssemos um acesso, uma parte desse interior que nós somos. E que representa a nossa interioridade, representa aquilo que ninguém tem acesso se a gente não falar. Como é que as pessoas vão saber o que você pensa? Se você falar, tá certo? Quando você fala, alguém tem a oportunidade de saber o que você pensa. Por isso, o entendimento é de que o coração é esse centro racional, emocional, volitivo do homem. Essa parte interior da nossa dinâmica enquanto seres humanos, que só pode ser compreendida por alguém se de alguma forma a gente falar. Então, a gente só vai saber o que se passa no coração de alguém se em primeiro lugar esse alguém abrir o coração. A importância de abrir o coração num contexto como esse é a importância de entender essa nossa dinâmica em primeiro lugar de ocultamento do que a gente está sentindo. Não é? É interessante isso, porque às vezes, na própria convivência da igreja, da comunidade, às vezes você está num dia que está muito ruim, o seu coração está todo fechado, trancado, triste, isolado de si mesmo. Chega alguém e pergunta, e aí fulano, como é que você está? Você fala, está tudo muito bem. Está bem, tudo jóia. Tudo está mal, mas você está dizendo, não, está legal. Aí a pessoa simplesmente fala, legal, e vai embora. E você fala, miserável dessa igreja, ninguém olha para mim, ninguém percebe que eu estou sofrendo, ninguém percebe que eu estou triste. Quando é que a gente falou? Quando é que chegou a gente e se abriu para alguém e disse, olha, eu estou um caco. Alguém chega e fala assim para você, e aí irmão, como é que você está? Aí você abandona o politicamente correto e fala assim, está uma droga hoje. Eu estou mal. Que é isso, irmão, vamos orar, você está endemoniado. Né? Crente quando fica mal e o outro é mais crente do que ele, quando ele confessa que ele está mal, ele acha que tem uma legião nele. É o crente endemoniado. Bastou você ficar triste, porque crente não pode ficar triste, crente não pode ficar triste, crente não pode ficar angustiado, crente só pode ficar rico, próspero e saudável. Por isso, quando ele não é rico, saudável, cheirosinho, então ele é endemoniado. Então, é interessante como nós mesmos trabalhamos para ocultar e esconder nosso dia mal. A gente trabalha o tempo todo com essa dinâmica de esconder o que se passa em nosso coração e construir uma estética da vida vitoriosa, uma estética da vida feliz. Olha que coisa curiosa, eu estava lendo um tempo atrás, por indicação de um amigo, um livro que foi escrito por um especialista do Antigo Testamento, que é o Bruce Waltke, com um gênio da espiritualidade cristã contemporânea, que é o James Houston. Eles escreveram um livro que se chama O Salmo de Lamento, ou a Lamentação, como um salmo cristão. Porque até então, a gente parece que quando abre a Bíblia e lê lá nas Escrituras, não é? Principalmente no Antigo Testamento, o livro de Lamentações, a gente esquece que a Bíblia tem lamentações. A gente esquece os salmos de lamentações. Por exemplo, olha só que oração abençoada, olha que oração linda é a oração do Salmo 88. Vamos ler? Quero te dar uma palavra de esperança, de otimismo. Você sair daqui
sorrindo, feliz, alegre e contente. Então, para isso, eu vou te dar de presente o Salmo 88, para você dormir calmo, sereno e tranquilo. Diz assim, Salmo 88. Ó Senhor, Deus que me salva, a Ti clamo dia e noite, que minha oração chegue diante de Ti, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto, que a minha vida está à beira da sepultura. Está amarrado. O crente lê isso aqui na hora amarra a Bíblia. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Estou cansado. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tuas mãos. Não é possível que esse salmo é bíblico. Não é possível. Está dizendo isso? Está dizendo pior, ó. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Afasta de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia, a ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte, e os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira, os pavores que me causas me destruíram. Cercam-me o dia todo como uma inundação, envolvem-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros, as trevas são a minha única companhia. Você pode sair daqui agora abençoado, saltitante, pronto para conquistar. Aí você fica, quer escandalizar um pouquinho mais? Isso aqui, ó, era um cântico. Eles cantavam isso aqui. Igualzinho que a gente canta hoje. A grande pergunta que eu te faço é, por que esse salmo está na Bíblia? Por que esse salmo está aqui? Por que a Bíblia tem um livro de lamentação? Sabe por quê? Isso aqui é um presente que Deus deu para a igreja. Isso é um presente que Deus deu para o povo de Deus. Tanto no Antigo Testamento, como a igreja de Atos dos Apóstolos, como vai dizer o Bruce Waltke e o James Houston. O lamento é uma bênção que Deus deu para a igreja. É a possibilidade que a igreja tem de fazer orações sujas. Tem oração bonitinha, né? Nada contra oração bonitinha. Qual que é a oração bonitinha? A oração que está toda bonitinha, uai. Você fala tudo muito bonito, a história é muito linda. Ah, eu te agradeço, isso é muito de coraçãozinho. Uma oração bonitinha. O que é uma oração suja? Uma lamentação, por exemplo, é uma oração suja. Sabe quem fez uma oração suja? Sabe quem fez uma oração suja? Jesus. Ele lembra na hora da cruz de um salmo de lamentação. E esse salmo fica exatamente no Salmo 22. É aquele salmo que ele na hora da cruz lembra e faz uma oração a Deus dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Esse é o trecho de um salmo de lamentação. Se lamentação fosse coisa do diabo, você tinha que olhar para Jesus na hora da cruz e dizer assim: Jesus, não faz uma coisa dessa. Isso é coisa para se falar na hora do sofrimento. Você tinha que agora era confiar em Deus, Jesus. Como é que você vai falar: Deus meu, por que me abandonaste? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a lamentação não é a oração de um ateu. Quem está dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Não é um ateu pendurado numa cruz. Porque quem está lá na cruz dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Não começa a lamentação dizendo: por que me abandonaste? A oração começa dizendo: Deus meu. Isso faz toda a diferença.
Quem está lamentando não é alguém que perdeu a fé. Por isso a gente precisa logo de cara fazer uma diferença entre lamentação e murmuração. A gente tem uma dificuldade de fazer essa diferença, porque para a gente lamentação e murmuração é tudo a mesma coisa. Não aguenta aquela pessoa, ela só murmura o tempo todo, ela só lamenta, não aguento mais. A gente precisa entender o que é lamentação e o que é murmuração. Murmuração é a oração de gente que perdeu a fé, gente que não tem fé. É a confissão do desespero, é a confissão, é simplesmente xingamento, é simplesmente aquilo que você coloca como uma expressão de sua falta de fé. Não tem mais crença nenhuma, não tem mais amor a Deus, não tem mais louvor, não tem mais gratidão, não tem nada. Só tem questionamento, só tem raiva, só tem ódio para colocar para Deus. A lamentação ela é construída no ambiente de oração e de louvor. Lamentação é coisa de crente. Lamentação não é coisa de gente que perdeu a fé. Lamentação é coisa de gente que começa dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Por que se acham longe de ti os meus bramidos? Contudo, tu és santo, entronizado entre os querubins. Está entendendo como que é uma lamentação? Só que a gente tem uma dificuldade de lidar com a lamentação. Por quê? Porque a lamentação, às vezes, ela é resultado de uma espécie de confissão do coração. O coração fala tudo que está vivendo. Então está aqui, a coisa está ruim. O que a gente faz na lamentação? Põe para fora. E Deus está dizendo assim para você: é isso mesmo, foi para isso que eu te dei a lamentação. Eu te dei a lamentação para quando você achar que eu te abandonei, você não ter nenhum problema de dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Não pense você que uma oração que você fizer a Deus nesses termos é uma oração que Deus vai fazer assim: ai, não esperava isso de você. Todo mundo, menos de você. Nunca imaginei que você pudesse fazer uma coisa dessa comigo. Não vai fazer isso. Eu me lembro que logo quando eu assumi o pastorado, foi logo quando eu assumi o pastorado. Eu tinha terminado o seminário, depois de 2 anos, foi a ordenação. E eu estava, nessa época, pastoreando uma igreja em Santo André, que era uma igreja simples e a base das pessoas com quem eu trabalhava eram pessoas muito simples, muito simples. E eu fazia um culto, que era tinha um culto quarta-feira à noite, que era celebração, e à tarde era uma reunião de oração, que era só com as senhoras. E tinha uma senhora que ela só podia ir no culto da tarde, porque à noite ela não podia participar do culto, porque era o horário que os traficantes davam a hora do recolhimento, né, o toque de recolher. Então, à noite eles não podiam sair de casa. Mas teve nessa semana uma suspensão desse toque de recolher, e aí ela pôde ir para o culto na quarta-feira à noite. Ela não veio à tarde e foi para esse culto à noite. E aí foi muito legal, porque muita gente que estava na igreja que não conhecia, só conhecia de ouvir falar, acabou encontrando com ela, etc., aquela coisa toda. E nesse dia foi uma festa, ela foi embora. No que ela foi embora, a gente ficou na igreja, ficou um tempão lá na igreja. Quando eu estava fechando a igreja, indo embora, essa mulher aparece no meio lá na frente da igreja, no meio da rua, dizendo: pastor, pastor. Quando ela veio exatamente com o coração dela todo aflito. E o coração dela estava aflito porque o filho dela tinha acabado de ser baleado na porta da sua casa. Naquela hora, eu olhei e falei: vamos ver agora se valeu a pena esse seminário. E eu me lembro que ela olhou para mim e disse assim: por que Deus me odeia? Quando ela falou aquilo, eu falei: irmã, cuidado, com medo de cair um raio, né? Porque se cair, vai cair do seu lado para pegar em mim também. Irmão, cuidado, não fala uma coisa. Isso é um absurdo, irmão, não fala isso. Não faz isso contra Deus. Como? E aí, nessas horas, a gente descobre uma coisa que é mais poderosa que a nossa asepsia. Nossa maneira de ouvir apenas orações bonitinhas, confissões limpinhas. E aí a graça de Deus foi mais forte que a minha insensibilidade e me deixou sem palavra. Mas foi o suficiente
para eu, naquela hora, ver diante dos meus olhos uma mulher, sabe, desabando e ao mesmo tempo fazendo uma das orações mais duras que eu já ouvi na minha vida. Ela começou dizendo assim: Deus, eu vou dar um soco na sua cara. Quando ela falou, eu não vou contar nem o resto da oração, porque o horário não permite, porque a coisa foi daí. Mas foi incrível, porque todo aquele contexto terminou com aquela mulher adorando, dizendo assim: Senhor, me perdoa pelo que eu falei, tudo o que eu te disse. O Senhor deu meu filho, o Senhor tirou. Jó estava ali na minha frente. É possível, na hora do sofrimento, você ainda continuar crendo e amando Deus. Então, o fato de você abrir o seu coração para Deus e falar o que você está sentindo, não vai fazer de você uma pessoa menos fervorosa. A murmuração, ela é exatamente o resultado de uma perda de fé, mas a lamentação é exatamente a oportunidade que Deus te deu de você abrir seu coração e não tentar teorizar sobre o sofrimento, mas colocar o seu sofrimento diante de Deus. E a gente tem uma dificuldade com a lamentação. Por quê? Porque a gente está acostumado só com orações limpinhas, bonitinhas. Quando alguém resolve abrir o coração e falar o que está sentindo, a gente fica arrepiado. Porque a gente fala, a pessoa perdeu a fé, essa pessoa não crê mais em Deus. E aí eu acredito que é disso que é uma sensibilidade que Paulo está pedindo para a igreja. Essa sensibilidade de dilatar o coração, de ser capaz de nessa hora, em vez de cair em cima dizendo cala a boca, não fala uma coisa dessa, não blasfema, fica quieta, você não pode fazer um negócio desse. Você dilatar o teu coração e perceber que aquele momento pode ser um momento de tratamento de Deus, uma coisa de restauração de confiança, de certeza, de uma série de coisas que a gente simplesmente perde pelo medo de achar que confessar o que a gente está sentindo será um grande mal. Meus irmãos, Deus já sabe o que se passa em seu coração, antes que a palavra chegue à boca. Por que você está tentando esconder uma coisa que Ele já sabe? Então, muitas vezes a gente não consegue fazer essas orações na igreja, sabe por quê? Porque se a gente fizer uma oração dessa na igreja, pessoas à nossa volta que não vão ter o coração dilatado, vão ter o coração fechado, a gente fica com medo de fazer essa oração, porque a gente não é mais crente. Fez uma oração dessa, pronto, caiu da graça. Esse daí virou agnóstico, ateu, não é mais crente, não tem mais a bênção de Deus sobre ele, se perdeu na fé. A gente não consegue mais abrir o coração no seio da comunidade, porque a gente formou o imaginário de uma comunidade perfeita. E aí a gente não abre espaços para os momentos de desabafo, de abrir o coração e de a gente colocar o que está aqui dentro para fora. Então, todo esse movimento de Paulo dizer, olha, eu estou pedindo para vocês, dilatem o coração de vocês, como eu tenho dilatado o meu coração para vocês, é a mesma experiência que Agostinho também está pedindo para que a igreja tenha. Aquela capacidade que a gente tem de vibrar com alegria quando alguém tem uma grande conquista na comunidade, a gente também vibrar a tristeza em nosso coração, com a tristeza de alguém, de a gente ser capaz de não só celebrar com alguém a vitória e a alegria de alguém da comunidade, mas ser capaz de se entristecer, se condoer, de sentir a dor do outro. Isso é uma coisa que é possível se a gente dilatar o nosso coração. A gente já falou de Santo Agostinho, tem um outro santo, São Calvino. Ele também fala sobre dilatação do coração. No comentário que ele faz a exatamente essa passagem de Coríntios, que Paulo fala da dilatação do coração, olha o que Calvino vai dizer. Paulo diz que sua boca se abriu porque seu coração se dilatou. Então, a gente vai conseguir confessar, falar as nossas dores, dizer o que a gente está sentindo e se libertar daquela coisa que está aqui dentro com alguém, com um companheiro de oração, com alguém que a gente vai viver no corpo de Cristo e vai vibrar com as nossas experiências, se em primeiro lugar o nosso coração se abrir, se o nosso coração se dilatar. Então, olha o que ele vai dizer, mas o que significa falar a partir de um coração dilatado? Indubitavelmente,
significa um entusiasmo provocado pela liberalidade, aquela sensação em que a gente se encontra desarmado e a gente não está mais armado para falar, e a gente tem cuidado para falar o tempo todo. É uma metáfora muito comum falar de um coração apertado e angustiado quando tem tristeza, pesar ou ira. Não é? Quando a gente está triste, a ideia é sempre a tristeza é a do coração apertado. A ideia de dilatar o coração é a reação contrária à da tristeza, da angústia. A dilatação do coração é a experiência da libertação da tristeza do coração. Enquanto um coração dilatado significa sentimentos de natureza oposta ou positivos. Paulo aqui está falando de algo tão comum à nossa experiência cotidiana, pois quando estamos diante de nossos amigos, o nosso coração está dilatado. Todos os nossos sentimentos ficam a nu, nada fica oculto ou trancado. Não é assim quando a gente está diante de alguém que a gente conhece, que a gente é amigo, a gente se solta, não é? Aí a gente tira o chinelo, fica descalço, fica tranquilo. Mas se é alguém que a gente não conhece, fica todo mundo comportadinho, pensando no que vai falar, né? O que vai pensar de mim, então tem que ficar tudo arrumadinho. Mas com um amigo a gente tem a experiência da intimidade, que a própria palavra no latim revela o seu sentido mais profundo, que é de nascer das mesmas entranhas, ou viver no mesmo ventre. É interessante essa sensação, que é o que Calvino está tentando mostrar. E toda a nossa alma se torna ansiosa e efusiva para abrir-se e revelar-se. Então, se a gente não está conseguindo se abrir, é porque a gente não está tendo a experiência da amizade. A gente não está tendo a experiência do convívio comunitário do corpo de Cristo, de encontrar pessoas que não sejam pessoas que estão ali para simplesmente nos julgar ou apontar um dedo, mas pessoas que vão, com seu coração também aberto, receber nossa confissão, receber nossa dor, nossa tristeza e a nossa oração, às vezes que é uma lamentação, não com um olhar de juízo, ou um olhar do tipo, nossa, você deixou de ser crente para mim hoje, antes você era uma pessoa de oração, depois dessa sua oração suja aí, ficou complicado, você ficou mal comigo. Consequentemente, a língua se sente livre e desembaraçada, não gaguejamos, nem falamos de forma reticente, nem pigarreamos, como sucede quando temos uma alma embaraçada e os nossos sentimentos são sombrios e confusos. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, do verso 3 ao 10. Não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Veja como Paulo é capaz de contar toda a situação da vida dele, abrir como que ele tem vivido. Está longe de ser uma pessoa que só consegue encontrar na sua vida o valor nas histórias de sucesso. A gente não aprendeu a lidar com as nossas histórias de insucessos. A gente não sabe lidar com o nosso histórico que não deu certo. A gente quer uma lixeira e deletar essa lixeira e ouvir aquele barulhinho do Windows ou do Mac, e sumiu esse histórico.
Aquele passado ruim não presta mais, não serve, não tem que ser lembrado, não tem que ser dito, não pode ser falado. A gente tem dificuldade de expressar e de dizer nossa fraqueza. A pergunta é, por que temos essa... Se no mundo isso é tão comum, se as pessoas, por exemplo, numa empresa, elas se fecham porque elas têm que tomar um cuidado enorme, porque qualquer um pode puxar o seu tapete, qualquer um pode te detonar depois, e aquele ambiente animoso. Mas quando chega na igreja, por que a gente não consegue também se abrir? O que acontece que no contexto da comunidade a gente também não consegue a experiência da dilatação do coração? Talvez a gente precise aprender com Jesus a olhar sempre as relações a partir das experiências de serviço, de humilhação. Eu gosto muito dessa passagem de Jesus lavando os pés dos discípulos, porque eu tenho para mim que na hora em que Jesus senta à mesa com seus discípulos, e aí está todo mundo ali em silêncio, olhando para ele. Eu tenho para mim que na hora Jesus olhou, ele está meio reclinado, meio que deitado. Sabe aquele quadro da ceia que está todo mundo sentado, bonitinho? É bonito o quadro, mas não foi daquele jeito não, viu? Porque a mesa é bem rente ao chão, então eles estavam deitados com os pés para fora, certo? E todos eles descalços. Porque para ir para uma ceia, para um banquete, o que acontecia? Cada uma das pessoas que fossem participar do banquete, elas tinham que entrar, um servo chegaria e lavaria os pés de cada um deles, e aí eles se sentariam à mesa, ou seja, se deitariam descalços, à vontade, e comendo com os pés à vista. Eu tenho para mim, quando Jesus estava reclinado à mesa, e aí estava em silêncio, todo mundo olhando, e aí ele olhou assim de lado e viu os pés de todo mundo sujo. E aí ele lembrou um dia em que ele foi convidado para participar de um banquete na casa de um fariseu chamado Simão. E quando ele chegou na casa de Simão, Simão não deu um beijo no rosto dele, e Simão sequer chamou um criado para lavar seus pés. Todos estavam ao redor da mesa com seus pés limpos e lavados, mas Jesus teve que sentar à mesa com seus pés sujos. E Lucas conta que a mulher havia ido para sua casa e pego um frasco de perfume, que era o perfume que ela usava para manter a sua atividade como meretriz, como prostituta. As prostitutas na Palestina do primeiro século usavam um colar, e esse colar tinha um potinho pequenininho, onde elas diariamente iam nesse frasco maior e colhiam nesse frasco maior o perfume que durante o dia elas usavam para se tornar atrativas aos homens, que elas iam entregar o seu corpo. Naquele dia, aquela mulher pegou aquele frasco e disse: eu não quero mais essa vida para mim. E ela resolveu pegar aquele frasco e derrubar todo nos pés de Jesus. Mas quando ela chegou na casa de Simão, porque ela sabia que Jesus estava ali, e ela viu que os pés de Jesus estavam diante dela, ela não conseguiu fazer o que ela tinha premeditado, que era derrubar o perfume nos pés de Jesus. E aí ela começa a chorar. Ela não tinha planejado chorar aos pés de Jesus. Ela não tinha planejado derramar lágrimas aos pés de Jesus. O que ela tinha planejado era derrubar aquele perfume nos pés de Jesus para dizer: não quero mais voltar a pegar esse perfume nunca mais na minha vida. E os pés de Jesus vão ser para mim agora a coisa mais atraente da minha vida. Mas quando ela vê os pés de Jesus, ela começa a chorar copiosamente. O choro dela é tão copioso que quando ela percebe, os pés de Jesus estão todos lavados. Prova de que ela não tinha preparado o choro, ela não tinha feito assim: olha, quando eu chegar lá perto de Jesus, eu vou começar a chorar nos pés dele, aí depois eu vou soltar os meus cabelos e vou enxugar os pés de Jesus. Não, ela não fez isso, ela não planejou, senão ela tinha levado uma toalha. Não é? Ela não fez isso. Quando ela viu os pés de Jesus encharcados, ela escandaliza todo mundo, porque ela faz um gesto que escandalizaria não só
fariseus, mas qualquer homem palestino, ela solta os seus cabelos, coisa que uma mulher só faz para o seu marido. Não faz na frente de nenhum homem. Ela solta os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus. E eu não consigo imaginar uma possibilidade de alguém enxugar os pés de outro com seus próprios cabelos, se não for de joelhos. Ela está de joelhos, enxugando os pés de Jesus, que é a parte mais baixa de Jesus, com a parte mais alta daquela mulher, que é a sua cabeça. E quando ela enxuga os pés de Jesus, ela faz o que nenhum criado naquele dia fez por Jesus: lavar os seus pés. E ela lavou com suas lágrimas. E não enxugou com uma toalha, porque nenhuma toalha lhe deram para enxugar os pés de Jesus. Ela enxugou com seus próprios cabelos, beijou e derrubou perfume aos pés de Jesus. E aí Jesus percebe que Simão olha para ele com aquele olhar de repreensão. E Jesus, conhecendo o coração de Simão, percebe que Simão pensa o seguinte: esse cara, ele acha que agora eu tenho certeza que ele não é profeta. Porque se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem é que está tocando ele. Então ele duvida de que Jesus é profeta, porque na lógica de Simão é o seguinte: se ele de fato fosse profeta, ele saberia que ela era uma pecadora. E sabendo que ele é uma pecadora, Jesus teria tirado os pés e não deixaria ela tocar. Então ele está questionando o fato de que Jesus não conhece antes das coisas acontecerem, como um profeta, por exemplo, saberia. E aí Jesus logo de cara dá uma prova para ele, dizendo assim: Simão, deixa eu te contar uma história. Tinham 2 homens e um credor. Um homem devia 500 pratas, o outro devia 50 pratas. Só que os 2 devedores não conseguiam pagar a dívida, os 2 eram incapazes de pagar. Embora a dívida de um era maior do que a do outro, o fato era que os 2 não podiam pagar. O credor, vendo que nenhum dos 2 poderia pagar a dívida que possuía, o que o credor faz? Perdoa a dívida a ambos. Então Jesus olha para Simão e diz assim: Simão, qual deles você acha que amou mais o credor? E Simão obviamente diz: é claro, Senhor, que quem amou mais foi aquele que pecava mais. Ah, tá vendo, Simão? Você tem razão. Porque olha só, aí Jesus volta os olhos para a mulher, mas ainda falando a Simão, olhando para a mulher, diz a Simão: vês esta mulher? Desde a hora em que eu entrei em sua casa, você não me beijou o rosto, e essa mulher não se cansa de beijar os meus pés. Desde a hora que eu cheguei na sua casa, você não deitou água na bacia, colocou uma toalha no seu cinto e nem chamou um escravo, um servo que pudesse fazer isso, para lavar os meus pés e enxugar os meus pés. Mas essa mulher fez isso com suas lágrimas e com os seus cabelos. Simão, quem ama mais? Lembra de Jesus? Está lá deitado agora, reclinado à mesa, e ele olha os pés de todo mundo sujo. Não teve um que pudesse se levantar ali e dizer: gente, tem uma coisa errada, a gente não podia participar da mesa com os pés sujos. Vamos cá, vem cá, cada um aqui, eu vou lavar os pés de quem estiver aqui e vocês vão entrando aqui. Nenhum. O que Jesus faz? Se levanta, tira a capa. A capa é um instrumento de autoridade, servia para muitas coisas. Era a parte da indumentária que era formal. Ele tira essa formalidade, não é? Parece que é a prática de Jesus, né? Para ele se tornar servo, ele se esvazia do fato de ser Deus, não é? E não julga por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvazia e se torna homem para que ele possa se tornar servo. Jesus ali naquela hora tira sua capa, fica só com a túnica, a roupa do serviço, coloca uma toalha na cinta, deita água na bacia e começa a lavar os pés de todos os seus discípulos. É interessante porque me parece que essa maneira de Jesus lavar os pés uns dos outros, lavar os pés dos seus discípulos e começar ele mesmo dando esse exemplo, ele
tem lá o Pedro, né? Tem sempre um corintiano no meio da história, né? Vai dizer, Senhor, peraí. É aquela humildade orgulhosa, né? Você olha assim, é piedoso, o cara é piedoso. Senhor, não vai lavar meu pé, quem disse? Eu sou o servo e o Senhor é o Senhor aqui. O jogo está errado, então o Senhor me obedeça. Porque eu sou o servo e o Senhor é o Senhor. E quem vai lavar aqui os seus pés sou eu. Jesus olha para Pedro assim, Pedro, o que eu vou fazer agora você não vai entender. Né? Então, como todo corintiano, né? Vai ter que esperar um pouquinho para poder entender. Demora um pouco, mas você vai entender. Então, deixa eu fazer primeiro e depois você entende. Não, Senhor, de mim não lavará, meus pés o Senhor não lavará, não. Jesus pede a paz, rapaz, se você não deixar eu lavar teu pé, você não tem parte comigo no reino dos céus. Aí o que Pedro diz? Ai, Senhor, lava tudo, orelha, cabeça, lava tudo. Ô, Pedro, o que você fez antes de sair e vir para cá para o jantar? Ah, Senhor, eu tomei banho, então, você já está limpo, eu quero lavar o pé que está sujo. Aí ele lava o pé de todos os discípulos. Depois ele volta, veste a capa, e aí ele pergunta para os discípulos, vocês entenderam o que eu fiz? E eu lhes faço a mesma pergunta hoje. Vocês entenderam o que Jesus fez? Você pode lavar seu pé. Você pode tentar dar um jeito no seu coração. Mas o Evangelho está te ensinando a oferecer o teu coração para ser lavado. Você pode lavar os seus próprios pés e você não precisa de ninguém para lavar os seus pés. Você pode lavar. Mas no reino de Deus você pode lavar os seus pés, mas você vai deixar que o outro lave os seus pés. E você vai lavar os pés do outro. A regra de ouro é que alguém lave os seus pés e que você lave os pés de alguém. A regra de ouro é de que nós devemos sempre fazer como Jesus fez. E o que Jesus fez? Ele prestou atenção nos pés sujos. Os pés sujos não representam ali pecado. Sabe o que o pé sujo representa? Porque eles já estão limpos por causa da palavra. Os pés estão sujos, simboliza ali o ato de simplesmente pisar no mundo. Não tem como você pisar o pó da terra e não sujar os pés. Isso é da ordem da vida, é o cansaço da vida. Se você não lavar os pés, eles lavavam os pés sempre, porque se não lavar os pés, a areia gruda e gera ferida, e aí a caminhada dói. Você tem que lavar o pé um do outro, e para isso, a gente tem que prestar atenção nos pés sujos à nossa volta. Você já se perguntou como é que está o coração do seu irmão hoje? Vamos fazer um intervalo? Depois a gente volta. Existem movimentos que são assim, movimentos que apoiam, que ajudam a igreja ou que conectam cristãos uns com os outros, mas não são igreja. Eles não são igreja. Então a combinação de movimentos para-eclesiásticos é exatamente essa. Evangelho, eles se pregam o evangelho em contextos para-eclesiásticos. Você tem uma relação forte com a cultura, porque está para fora das portas da igreja, pode ser numa universidade, pode ser um jantar que se faz para alcançar um grupo X da sociedade, enfim. Mas você não tem aquilo que seria fundamental, o contexto da igreja. Não é uma igreja local, não é a comunidade que se preocupa com ensino, com doutrina, com aqueles pontos que a gente elencou ontem, e também com as funções, como evangelização, a adoração, responsabilidade social. Então, esse é um ponto fundamental. Um outro aspecto interessante é chamado de o movimento liberal. O que seria o movimento liberal? Algumas igrejas, e aí já não é mais um movimento para-eclesiástico, é uma igreja mesmo, não é mais uma para-igreja, uma igreja. Algumas igrejas estão tão preocupadas em ser culturalmente relevante, que embora estejam profundamente envolvidas com a cultura, negligenciam o evangelho. As pessoas são convertidas à igreja e às boas obras, mas não são convertidas a Jesus.
Sua falha é trazer para a cultura o falso evangelho da acomodação em lugar do evangelho da confrontação, tentando abençoar as pessoas como elas são, em vez de levá-las à fé pelo arrependimento para uma verdadeira transformação. Os cristãos liberais correm o risco de amar o próximo, e seus irmãos em Cristo à custa do amor ao Senhor. Então é aquela ideia que basicamente você prioriza o fato de ser uma igreja, vai priorizar a relação com a cultura puxa, a gente não pode se fechar, a igreja não pode ficar fechada nela mesma, ela tem que se abrir para a sociedade, então ela tem que contribuir para a sociedade, ela tem que se envolver com as questões sociais, ela tem que se envolver com o universo à sua volta, só que isso sob o preço de não manter firme a questão da sã doutrina, a questão do evangelho. A combinação que se faz, e aqui é o Driscoll que faz essa combinação desses três movimentos, é a seguinte: cultura mais igreja, só que o que não tem? Aquela estima pelo evangelho que precisaria ter para que tivesse um equilíbrio. Não é? E existe um terceiro movimento, que é chamado de movimento fundamentalista. O que seria o movimento fundamentalista? O que caracterizaria o movimento fundamentalista? Algumas igrejas estão mais voltadas para a sua denominação, tradição, arquitetura e governo do que para o evangelho. Embora conheçam o evangelho teologicamente, então aquela questão da sã doutrina, ela é bem firme, não é? Elas raramente o levam para fora das suas paredes. Então é o contrário do movimento liberal. Né? Sua falha encontra-se no aspecto questionável do seu amor por Jesus e pelas pessoas perdidas daquela cultura, quando contrastado com o amor que demonstram ter pela igreja em si. Os pastores e as pessoas também envolvidas com essa igreja estão mais inclinados a falar das necessidades da igreja, concentrando seus esforços em educar seus membros e mantê-los longe do pecado. Essas igrejas existem para trazer outros cristãos para o seu meio, mais do que para mandá-los para fora para influenciar a cultura com o evangelho. Então, a ideia fundamentalista, o movimento fundamentalista, é um movimento, todos esses movimentos, vocês estão percebendo, são movimentos que deturpam, de alguma forma, o conceito de igreja. Exceto o primeiro movimento, que é o movimento para-eclesiástico, que não pressupõe ser igreja. Então, como ele não quer ser igreja, então ele não estaria dentro desse quadro de uma deturpação, a não ser que se tome esse movimento para-eclesiástico como igreja. Aí sim teríamos uma mudança de contexto, porque se está tratando uma coisa que não é igreja como se fosse igreja. As outras duas são ênfases diferentes. O movimento liberal, que vai dar uma ênfase forte na cultura, vai querer ser igreja, ao contrário, por exemplo, do movimento para-eclesiástico, mas vai abrir mão de um rigor e de uma atenção mais cuidadosa do evangelho. O movimento fundamentalista, ele vai fazer o movimento contrário do movimento liberal. Não é? Vai ser igreja, vai se firmar no evangelho, no entanto, vai ver toda a participação da igreja com os problemas sociais da cultura e etc., com olhos negativos. Vai ser um olhar mais negativo para a cultura. Geralmente, o movimento fundamentalista, que é um movimento de igreja, é um movimento que se fecha dentro de um universo, criando uma espécie de universo paralelo. Eu escrevi um texto há um tempo atrás, eu chamei ele de Varão e Varoa, estamos no século XXI. Porque um colega meu da USP, ele tinha falado assim comigo: Jonas, você é evangélico, né? Eu falei: sou. Falei: cara, me explica esse negócio de varão e varoa que eu não entendi, cara. Vocês ficam falando varão e varoa, como assim? E aí eu falei: cara, deixa eu te explicar isso aí, deixa eu te explicar. Eu falei: a maior parte das pessoas na igreja cresceram ou leem uma Bíblia que tem uma linguagem oitocentista, antiga, que tem, não é, mesóclises, tornar-me-ei, não é? E tem lá o tal do varão,
varoa. E aí o que acontece? As pessoas leem a Bíblia, estão lendo a Bíblia o tempo todo, e aí elas acabam trazendo para a linguagem a leitura, e isso acaba influenciando a linguagem. Aí, o evangeliquez, na verdade, é fruto dessa forma, dessa linguagem antiga, ou às vezes imprecisa. Hoje tem algumas palavras que são melhores para traduzir o que seria varão e varoa, não é? Mas que acabou se tornando o vernáculo do povo evangélico. Aí ele olhou para minha cara assim e falou: Jonas, vocês são bizarros. E eu falei: você tem razão. Porque a gente não percebe às vezes que a gente pode construir um universo paralelo, e isso não é legal. A gente pode construir um universo que a nossa linguagem simplesmente é uma linguagem que nos distancia das outras pessoas. Não só a gente constrói linguagens que nos distanciam das pessoas, como a gente começa a construir uma cultura paralela. Aí essa ideia de fazer hospital evangélico, não é, o colégio evangélico, a loja de roupa evangélica, a padaria evangélica. Aqui nós fazemos pães evangélicos, docinhos evangélicos. A gente vai vender também aqui camiseta evangélica. E aqui tem uma banda de jazz evangélico. Essa mania de tornar tudo evangélico. Então isso aqui é para o público evangélico. Não é? Dá no que dá, né? Vira conde, né? Conde de Sazedas, essa coisa toda globalizada do universo fetichioso, de fetiche do mundo evangélico. Que é essa coisa que cria uma muralha, um abismo entre a igreja e a cultura. Então, o que é o movimento fundamentalista dentro da igreja? É a igreja mais evangelho, só que relação com a cultura é zero. Então, a igreja, ela preserva bem o evangelho, ela quer ser igreja local, portanto, ela não quer ser um movimento para-eclesiástico, mas ela vê a cultura como inimiga, ela não quer se envolver com absolutamente nada. Ela entende, por exemplo, que igreja e Estado e governo devem estar separados, isso é verdade. Principalmente no contexto batista, a regra de ouro é que igreja e Estado são duas coisas que estão separadas. Mas isso não significa que cristãos não possam influenciar com o seu pensamento a cultura e um governo. Dizer, por exemplo, que um cristão tem que obrigar, ou a igreja tem que obrigar o governo a ser evangélico e a todos os brasileiros serem evangélicos, é simplesmente não ser cristão. Se você encontrar alguém que diz assim, olha, que defende essa ideia, nós cristãos temos que dominar o governo, e todo mundo, até o ponto de fazer com que todo o Brasil seja evangélico, forçando todo mundo ao cristianismo protestante evangélico, se tornar religião oficial do Brasil, esse alguém não entendeu nada de Bíblia. Na verdade, ele está confundindo as religiões. Ele está numa religião do livro, mas está no livro errado. Não é? Porque quando a gente está na religião do livro errado, aí a gente não permite que as outras pessoas tenham outro tipo de pensamento, outro tipo de religião. Por isso, não pensou igual, não é? Arranca a cabeça, faz coisas desse tipo. A nossa maneira de pensar, o cristianismo, não, ele parte do pressuposto de que se alguém experimenta a conversão, tem que ser uma obra do coração e da vontade. Eu não posso chegar com um revólver na cabeça de alguém e dizer assim, olha, se converta, senão você vai experimentar a ira do Senhor. Aí o cara vai virar cristão, obviamente, mas não é? Com todo esse pavor. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para que a gente possa pregar o evangelho, e esse evangelho tem que ser aceito pela vontade, livre de uma pessoa, e não pela obrigação, pela imposição ou pelo autoritarismo. Então, isso só acontece quando a gente vê a cultura como um inimigo e a gente não consegue mais influenciar a cultura. É a igreja que se distancia da cultura e cria uma espécie de gueto. Qual seria, então, o grande desafio da igreja? Não é? Reunir os melhores aspectos de cada tipo desses movimentos. Não é? Então, olha só,
quando o movimento para-eclesiástico ele quer ultrapassar as fronteiras da igreja para alcançar, por exemplo, universitários, alcançar um mundo que está para além das portas da igreja, não para transformar as coisas de uma perspectiva meramente aparente, mas ao ponto de influenciar a cultura. A gente está se aproximando de movimentos para-eclesiásticos, é positivo. Cuidado do evangelho, como os fundamentalistas o tempo todo chamam a atenção, isso é importantíssimo, porque a gente viu ontem que se a gente não tiver o ensino do Evangelho e ser firmes na defesa do Evangelho, a gente não vai conseguir agir bem, a gente não vai ter padrão moral, a gente não vai ter formação espiritual da igreja. Mas a gente também tem que dar o braço a torcer de que uma igreja que se envolve com os problemas culturais, com os problemas sociais que estão ao seu redor, ela também está atingindo e cumprindo a sua missão, cumprindo também funções que lhe são dadas. Então, nesse sentido, o que seria interessante? Dentro desses 3 movimentos, a gente reunir o que há de melhor neles, ou seja, viver a tensão de ser um cristão e uma igreja cristã, culturalmente relevante, ou seja, a gente não precisa, romper a amizade de pessoas que não comungam com a nossa fé, porque a gente se tornou um cristão. Quantas pessoas, às vezes a gente encontra no meio do caminho e fala, puxa vida, eu quando me converti, eu fui muito radical, rompi a amizade com todo mundo, vim para a igreja, hoje eu perdi todos os meus amigos. E se arrepende porque foi uma posição extremamente radical. Em alguns momentos, de fato, é necessário, a gente precisa de rupturas na vida para a gente poder crescer, isso é importante. Mas às vezes a gente tem que se perguntar se essas rupturas não representam apenas um medo. E o medo não pode ser mais forte do que a graça de Deus. Não pode ser mais forte do que o poder que o Evangelho exerceu no teu coração, de trazer uma nova mentalidade, uma nova maneira de se encarar a vida. Então, nesse sentido, não é pecado a igreja buscar relevância no contexto cultural, na sociedade que ela vive. E, ao mesmo tempo, ser teologicamente evangelicista. O que seria ser evangelicista? Aquele ponto que a gente trabalhou ontem. Ela ter o Evangelho como centro, ela ter o Evangelho como fundamento, como a sua regra de ouro. Não é? Sendo impulsionados pelo Evangelho da graça, a amar o seu Senhor, seus irmãos e o seu próximo. Então esse seria o aspecto ideal. Nesse sentido, a gente teria então a combinação equilibrada de igreja, mais evangelho, mais cultura. Agora tem um filmezinho. Ou deveria ter. Um momento. Deixa eu ver que acho que o filme... Aí. Deu? A missional church, for example, is characterized by a great deal of respect for people who don't believe. In other words, a missional church understands what it's like not to believe. And that permeates everything, every meeting. We understand what it's like not to believe. We understand the problems people have with the church. We understand the problems people have with the way life goes. We understand people who wonder about suffering. They wonder about hypocrisy in the church. They wonder about injustice. So because we understand that, the way the preaching goes, the way conversations happen in small groups, non-Christians can be there and not be offended by all the cracks about non-Christians, or not offended by statements about homosexuality, statements about other religions. They're not offended, and secondly, they're not totally confused. Because instead of just using evangelical subcultural jargon, we're always, in all of our conversations, everything from the education to the
worship service, the preaching, we're always connecting the gospel to baseline cultural narratives, problems, hopes, aspirations. When non-Christians come in, they see that we inhabit the same world. We read the same magazines. We're struggling with the same issues in the neighborhood. They see that we're really being Christians in the same world that they live. And that has to, there's an awful lot of evangelical churches where a non-Christian comes in, they can't understand the jargon. They see an enormous us-them mentality. You know, there's us good people and there's you bad people. All of the things that are obsessing the Christians that they talk about are not the issues in the neighborhood. They're not the issues in the Christians are not concerned about the common good. They're really just concerned about their tribe. So when a non-Christian comes in and they hear all this talk, they're confused or offended and they're out. That's not a missional church. See, that's very different than just an evangelistic approach. Or let me put it one more way. One of our church planters from here, who was trained here, started a church in Berlin. Just got started. It's doing quite well. Downtown Berlin, young, secular people, almost all new Christians, single people, right in the heart of Berlin. And he came back and gave us a video of a girl, a young woman who'd become a Christian. And he translated, it was in German, but what struck me was she told the story of how she became a Christian. She got to know Christian, which is the name of the pastor, and he talked to her about Christianity and gave her a book. And as she read the book, she came back and she said, "You can't be a Christian, you're just like me. You've read the same things, you're concerned about the city, you're concerned about you're just like, you can't be a Christian, you're just like me. Christians aren't like me." And then she said, "But then I realized you are a Christian and you're just like me, so maybe I could be a Christian." Now, in other words, she saw that he had similar sensibilities. He was truly German, he was young, he was hip, actually, but he was also concerned about the same problems she was in the world, and he was addressing them with Christian resources. And I think an awful lot of non-Christians listen to Christians talking about the problems of the world, and they're a whole different set of problems. They don't hear Christians concerned about the same problems they're concerned with. When non-Christians see Christians addressing the common good and the problems that we all face as co-citizens in the world, using Christian resources, therefore maybe the people won't agree with us, but at least they see that we have the same heart. Then they can identify. They say, well, maybe I could be a Christian too. But honestly, I think most non-Christians, when they see what Christians are obsessed with, they can't even begin to relate to them. Esse é pastor, Tim Keller, bastante inspirador. E ele tem trabalhado sobre esse conceito de igreja missional. Não é? A gente viu, na primeira parte de hoje, a importância da igreja desenvolver esse laço que nos liga a partir da abertura do coração para o irmão, para aquele com quem a gente está vivendo dentro da igreja. Mas a igreja também ela tem uma outra abertura, que não é só para aqueles que estão já vivendo debaixo do mesmo contexto de conversão e de regeneração, mas ela também tem que ter uma abertura para fora, uma abertura para o mundo. E é nessa abertura para o mundo que eu acho a gente teria o nosso grande desafio como igreja. A gente, enquanto comunidade, a gente pode simplesmente, como o Tim Keller desenvolve nesse vídeo, entender a igreja como fechada apenas com seus projetos, com seus planos, com um jargão, com uma linguagem que em nada aproxima outras pessoas de nosso contexto. Eu tenho visto isso em São Paulo de maneira mais forte, eu não sei como que é aqui em Vinhedo, eu sei de outras cidades e também é algo semelhante, acredito que também seja semelhante também em Vinhedo. Essa ideia de, por exemplo, a igreja, ela tem uma rotatividade de pessoas, de igrejas, as mais diversas possíveis, que acabam frequentando igrejas que têm uma palavra mais sólida, que têm desenvolvimento mais sólido e etc.
E, ao mesmo tempo, aquele questionamento com relação a quantas igrejas têm alcançado não outros crentes, mas alcançado as pessoas da cultura. E ela tem dado cumprido essa outra função importante da igreja, que é a evangelização. Nesse aspecto, existe um ponto da igreja missional, que é a tese mais forte do Tim Keller. A ideia de que uma igreja missional é uma igreja que entendeu a doutrina da encarnação. O que é a doutrina da encarnação? A encarnação do Verbo, a encarnação de Cristo. A gente sabe que Deus nos deu duas revelações. Quais são elas? Revelação da natureza. Revelação da? Boa! E a revelação? Jesus. E a revelação? Ai, que plateia maravilhosa! Duas revelações. A revelação da natureza, do mundo criado, e a revelação de Deus através de Jesus. A revelação da natureza é aquela pista que Deus dá para saber que Ele existe. Todos os homens podem saber que Deus existe, porque a natureza é uma pista da existência de Deus, é um vestígio de Deus, é uma pegada de Deus, se você preferir, não é? Eu uso o exemplo da minha filha para explicar a revelação natural. Eu estava lá no escritório em casa e disse assim, filha, quando ela passou, filhinha, não coma chocolate. Papai não quer que você coma chocolate agora. E aí ela foi, voltou. Quando ela voltou, eu olhei, Heloísa, vem aqui. Ela veio, eu falei, Heloísa, por que você comeu chocolate? Eu olhei profundamente para eles. Por que você comeu chocolate? Papai disse que não era para comer. Ela tomou um susto, o olhar dela, o semblante dela caiu. A cara dela era de espanto. Ela, acho que passou na cabeça dela o seguinte, como é que meu pai sabe que eu comi o chocolate? Só estava eu e o chocolate ali. Não tinha ninguém, eu tenho certeza que não tinha ninguém aqui, era só eu e o chocolate. Como boa filha de Adão, papai, eu não comi nenhum chocolate. Até que prove que eu não estava lá, comi o chocolate. Filha, você comeu o chocolate? Papai, eu não comi o chocolate. Filha, você comeu o chocolate? Papai, não comi. Filha, você comeu o chocolate? Papai, não comi. Não comeu? Peguei ela no colo, levei ela no banheiro, calma. O pessoal fica assustado com a palmadinha, não tem nada a ver com isso. Peguei, coloquei ela no colo, coloquei ela diante do espelho. Quando ela olhou no espelho, a cara toda suja de chocolate. Aí eu olhei para ela e disse assim, filha de Adão, né? Ah, papai, o chocolate veio parar aqui. Percebeu por que eu sabia que ela comeu chocolate? Por causa do vestígio. Eu precisava estar lá na hora? Não, você não precisa estar lá no princípio de todas as coisas, quando Deus criou o universo, para saber que Ele criou o universo. O mundo é o chocolate na cara da criança. O mundo, a natureza, é a pegada, é o vestígio que Deus deu, que diz o seguinte, existe Deus, mas também não diz nada mais do que isso. Agostinho vai dizer, olha, um dia resolvi perguntar para as árvores e para as flores, ó árvores e flores, quem me criou? E as árvores, numa só voz, disseram, procura-o acima de nós. Ou seja, as árvores e as flores só vão dizer, há um Deus, mas nós não sabemos nada dele. Se você quiser saber dele, você danou, porque a gente não tem como informar nada. Para o homem saber algo mais profundo sobre o ser de Deus, e não apenas saber que Ele existe, mas saber quem Ele é, aí Deus nos deu Jesus, a revelação especial de Deus, que não é mais o vestígio de Deus, mas é a imagem de Deus, é o rosto de Deus, é o ser de Deus sendo revelado. Então, imagine que quando Deus quis que você soubesse o que Ele pensa e quais eram os seus pensamentos, o que Ele fez? Ele nos deu Jesus. Jesus é Deus encarnado. Jesus é aquele que revela o Deus a todos os homens. Tá certo? Mas como é que Deus fez para se revelar dessa maneira? O nome disso é encarnação. A única maneira de Deus fazer com que você saiba quem Ele é, foi Ele participando do teu mundo. Ele precisou participar do teu mundo. Ele precisou entrar no seu mundo, viver no seu mundo e no seu mundo comunicar Deus para você na linguagem, da maneira que você, no seu mundo, entenderia.
Então a doutrina da encarnação é a doutrina que nos ensina que Deus, Ele entrou no nosso tempo, entrou na nossa história, invadiu a nossa cultura, invadiu o nosso mundo para se revelar a nós. Então, se Ele não fizesse isso, a gente não saberia quem Ele é. Quando Tim Keller vai trabalhar a ideia da igreja missional, ele vai trabalhar justamente a ideia de que a igreja missional, ela é uma igreja encarnacional. Ela é uma igreja que vai tornar o nome de Deus conhecido no mundo. E a pergunta é, como? Participando. Assim como Jesus participou do mundo para que a gente pudesse conhecer Deus, o mundo só vai conhecer Jesus se a igreja participar do mundo, se a igreja entrar na esfera do mundo, se a igreja falar no mundo do saber, se a igreja falar no mundo da cultura, se a igreja de alguma forma evangelizar, e não somente evangelizar, mas ao mesmo tempo influenciar a cultura e o mundo ao seu redor. Às vezes o grande, talvez, trauma na igreja seja o seguinte: só existem pelo menos 2 áreas de atuação, não é? Seria cantar, tocar um instrumento musical ou pregar. Se você não fala bem e você não sabe cantar e nem tocar um instrumento, você não serve. Porque as únicas coisas que seriam gloriosas para servir a Deus na igreja seria cantar, tocar um instrumento ou pregar. Se você não fala bem, se você não toca, se você fez zootecnia, desculpa, a igreja vai ser um lugar difícil para você. Isso só acontece quando a igreja reduz a sua ação no mundo e a sua participação no mundo. Quando a gente entende que a participação missionária da igreja no mundo significa participação, a gente entende um outro aspecto da igreja no mundo. A gente manda, por exemplo, missionários para fora do país, tá certo? Como é que a gente faz para mandar alguém para a Indonésia? Escolhe um cara desocupado na igreja assim, você está fazendo o quê? Nada? Então tá, vai lá para a Indonésia. Se você fizer uma coisa dessa, a Margareta vai te dar uma surra. Vai te dar uma surra, para você nunca mais falar uma coisa dessa. Por quê? Ela vai dizer o seguinte: cara, a gente está trabalhando há 15 anos lá. Se você mandar alguém despreparado, você simplesmente pode atrasar 15 anos de trabalho difícil, além do indivíduo correr risco de perder a cabeça lá. Então o que precisa fazer? Preparar bem esse missionário, porque ele tem que, o tiro dele é como uma bala de prata, tem que ser certeiro, não pode errar, senão vai atrasar a missão. Então, você leva ele para um seminário, ele vai gastar uns 4 anos estudando teologia, vai gastar mais uns 3, 4 anos estudando uma outra faculdade, porque ele tem que ir com uma outra profissão lá para o campo missionário, daí já foi quase 8 anos, vai ter que estudar uma outra língua, e a parte mais difícil, vai ter que aprender a comer cabeça de galinha cozida, a água fervente, só isso e mais nada, e comer a cabeça da galinha lá, e esse disseram para mim que é o prato mais gostoso. A gente, na AME, quando eu dava o curso lá, os professores, eles podem trazer a comida deles e podem comer, mas eles não podem comer nada que vem de fora. Então, eles fizeram de um banquete. Disseram, a gente vai fazer a melhor comida da Indonésia, a gente quer que você participe. Quando eu olhei, vocês querem que eu participe disso mesmo? Brincadeira, professor, tem um prato para o senhor aqui. Aí, quando eu vi, era uma apimentada, cabeça de galinha, as coisas assim bem, e disse que era o prato mais fino. Enfim, vai ter que aprender a comer, porque se você não comer bem a comida deles, simplesmente você não vai ter abertura para a cultura. Então, às vezes o teste de ouro é a comida. Se o cara já não passa no teste da comida, ele já nem faz o resto do curso, porque não dá mais. Porque a comida vai ser a coisa mais importante. Então, é um treinamento rigoroso, e a igreja investe no cara. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quanto de nossas igrejas tem investido no missionário para ser professor universitário?
Tem dito assim, olha, quanto tempo leva para ter um professor lá na universidade, dando aula na universidade? Não é professor mequetrefe, não. Não é para você sair lá voando de helicóptero em cima da universidade, vou fazer agora um evangelismo de impacto. Aí lá do helicóptero solta um monte de folheto lá na FEFELESH. Se você fizer um negócio desse, eu vou bater em você. A pior maneira de uma igreja evangelizar uma universidade é isso, é dessa maneira. Por que a gente não consegue fazer mais isso? A gente fica reclamando que a gente perde nossos jovens da igreja para a universidade, para o ceticismo na universidade. E eu vou lhe dizer uma pergunta, a culpa é nossa. A gente não prepara missionário na universidade. Preparar missionário na universidade não é preparar um cara para ficar ali na aula de matemática, para falar assim, olha gente, eu vou apresentar agora uma teoria evangélica da matemática. E aí começa a pregar o evangelho lá na aula de matemática. Não! O que ele precisa é de um professor de matemática bom. E que o cara olha assim, esse cara é bom demais, eu quero aprender com ele. E aí, quando ele olhar para esse cara e admirar esse cara, ele diz assim, professor, o que o senhor acredita nessa vida? Eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo. O senhor é evangélico? Sou. A gente não tem mais isso. A gente acha que as pessoas se convertem se a gente simplesmente falar. O melhor folheto numa universidade é a tua vida. Só que enquanto a gente não pegar e fazer assim, olha, pegar um jovem da igreja, investir nele como um missionário, olha, eu não quero que você vá lá na universidade para pregar, não. Eu quero que você seja o maior professor de física daquela universidade. Não é? Porque para estudar física, matemática, zootecnia, não é? Vai precisar de muito investimento missionário. Mas ao mesmo tempo, é exatamente esses caras pensantes lá dentro que vão dar outra cosmovisão para a universidade. Vai dar outra oportunidade. Eu lembro de evangelizar amigos meus na universidade e que no meio do caminho eles diziam assim, Jonas, muito legal isso que você falou, mas quando eles assistiam a aula do professor de filosofia analítica, que era um professor ateu, mas era um professor brilhante, e eu achava também as aulas dele maravilhosas, o cara dizia, Jonas, eu quero ser igual a esse cara. Aí ele me perguntava, por que não tem nenhum evangélico dando aula aqui? Aliás, para ele, ou você é evangélico ou você é inteligente. Os dois ao mesmo tempo não dá. Exatamente por isso. Porque a gente se fechou em nós mesmos e a gente não consegue fazer contribuição cultural para a nossa cidade, para a nossa sociedade e não se envolve com isso. Então, uma das tarefas, uma das funções da igreja é a evangelização. E a evangelização, ela não se limita apenas à entrega de um folheto. É claro que você entregar um folheto vai ser uma bênção, mas, dependendo do contexto, obviamente, dependendo do contexto, vai ser exatamente o efeito contrário. Não é? O D.A. Carson conta uma história, ele era professor universitário, pastor e também acadêmico, que ele, na época das 4 leis espirituais, ele investiu muito pesado nisso, e ele foi um dos caras que apostou muito. Só que depois de uns 10 anos, ele foi evangelizar na universidade com as 4 leis, e quando ele disse, você sabia que existem 4 leis que governam o universo? Aí o cara disse, olha, sabia, mas não acredito em nenhuma delas. Não acredito que existe lei. Como assim? Leis que governam o universo? Não, isso é sua opinião, isso é sua perspectiva da realidade. Eu acredito que a realidade é muito complexa e cada um tem a sua maneira de ver. Por exemplo, o meu mundo é absurdo e não existe lei nenhuma que governe. Isso aqui não funciona. Isso aqui, as nossas leis são todas aparentes. São convenções. Aí o cara ficou... Não, viu que não dava para ir adiante com aquilo, porque o folheto está falando para uma outra época, a época mudou, precisa de uma nova maneira de abordagem, uma nova maneira de encarar a situação, de ler a situação. E para isso, o que o Carson incentivou a gente a fazer? A gente olhar o mundo, a observar novamente o mundo à nossa volta. E a melhor maneira de saber como o mundo está agindo e a melhor maneira de a gente poder pregar o evangelho no mundo é fazer como um dia Jesus fez. Participar da nossa realidade para que Deus pudesse ser conhecido. Então, todas as vezes que a gente e a igreja estiver presente nas diversas esferas da sociedade, a igreja vai manifestar a glória de Cristo Jesus. Então, talvez o nosso grande desafio hoje seja romper as barreiras que a gente estabeleceu entre igreja e o mundo, pensando o mundo como inimigo. E talvez repensar a nossa leitura da relação com o mundo, com um olhar
um pouco mais sacrificial. Não é? Jesus nos enviou como ovelha no meio dos lobos, e isso significa que as ovelhas, quando estiverem no meio dos lobos, elas vão espancar todos os lobos e vão dizer: lobos, sejam agora todos vocês nossos escravos. Não. O que uma ovelha faz no meio do lobo não é outra coisa senão morrer e ser comida, ser alimento de lobo. Porque a única maneira de um lobo se tornar ovelha é se alimentando de uma ovelha. Então, nesse sentido, enviar ovelhas no meio de lobos significa que a gente não pode, de forma alguma, pensar que a nossa presença no mundo vai ser uma presença que vai passar em branco, que não vai provocar, que não vai... né? Então, se você pensa assim, eu evangelizei aquela pessoa e ela me magoou, eu estou triste. Filhinho, você esperava o quê? Você quer pregar o evangelho, quer que ela dê um beijo no seu rosto, isso é uma coisa maravilhosa. Você acabou com 30 anos da crença dela, dizendo: olha, o evangelho é isso. E você quer que depois de 30 anos que ela acreditava numa coisa, agora você quer que da hora para outra ela mude de ideia e ache você uma bênção, lindo e maravilhoso, de tasque um beijo no rosto? Óbvio que não. A relação vai ser de tensão. Então a nossa expectativa não pode ser, quando a gente prega o evangelho, aquela expectativa ingênua de achar que todo mundo vai aceitar, vai achar lindo e maravilhoso. Todas as vezes que o evangelho for pregado em sua pureza, dizia Lutero, ele vai engendrar conflito. Mas, como diz lá o Ricardo Agreste, que esse conflito seja apenas com o evangelho. Que a igreja possa tirar tudo o que não é o evangelho do seu discurso e de sua vida, para que qualquer pessoa tenha acesso ao evangelho. E se ela não quiser seguir, que seja por causa apenas do evangelho e de nada mais. Que se alguém não quiser vir para a igreja, que seja por causa do evangelho e não por causa dos jargões, da visão tosca, da visão limitada ou da animosidade da igreja. Que uma pessoa não siga Jesus por causa do evangelho, mas jamais por causa da igreja. Amém? É isso. Por hoje é só, pessoal.